Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar essa planilha para fazer o cálculo de pilares de extremidade. Pilares de extremidade são como esses daqui indicados nessa ilustração. Eles possuem uma viga contínua apoiada sobre eles e na outra direção uma viga descontínua. Essa viga descontínua transmite para o pilar um momento fletor, fazendo com que ele fique submetido a uma flexo-compressão normal. Para demonstrar o funcionamento dessa planilha, eu vou utilizar como exemplo um dos pilares dessa estrutura que eu lancei no EBEC. Vou fazer o cálculo então do segundo lance desse pilar aqui, pilar P8. Veja que essa estrutura aqui é uma estrutura tridimensional. E para viabilizar o cálculo manual dessa estrutura, você pode imaginá-la como sendo composta por vários pórticos planos. Então, para fazer o cálculo desse segundo lance do pilar aqui, eu vou pegar esse pórtico aqui, que eu estou indicando com o cursor do mouse, e esse outro pórtico aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um desses pórticos que eu lancei no software chamado de F-Tool. O F-Tool você pode encontrar gratuitamente na internet para download. E existem vários vídeos no YouTube ensinando como utilizá-lo. É um software bem simples. Se você dedicar algumas horas do seu dia assistindo esses vídeos no YouTube, você aprende como utilizá-lo. Então veja que o pilar P8 corresponde a esse pilar do meio aqui. Vamos fazer o cálculo do segundo lance desse pilar, que é esse daqui que eu estou indicando com o cursor do mouse. Vou pedir então para que o F-Tool gere o diagrama de esforço normal desse pórtico. E vou pegar aqui essa força normal que as vigas desse pórtico aplicam no segundo lance desse pilar, que no caso é 31,63 kN. E vou informar aqui na primeira célula da planilha. Agora eu vou abrir esse outro pórtico aqui, ó. Vou voltar aqui no F-Tool e abrir o outro pórtico. Vou pedir também para que o F-Tool gere o diagrama de esforço normal desse pórtico. Veja que a carga aqui é o esforço normal que as vigas desse pórtico aplicam no segundo lance desse pilar é 93,31. Então eu vou pegar aqui e somar 93,31 kN. Veja então que a carga axial total, com seu valor característico atuando no pilar, é de 124,94 kN. Precisamos informar agora os momentos fletores de primeira ordem, o maior momento fletor e o menor momento fletor de primeira ordem. Então, voltando aqui no F-Tool, eu vou pedir que ele gere o diagrama de momento fletor. Veja que o maior momento fletor atuando nesse segundo lance do pilar é 3.528,19. E o menor momento fletor é 3.174,94. Só que tem uma coisa importante aqui. Se você posicionar o cursor do mouse sobre essa célula aqui, ela vai te dizer que você deve colocar o valor negativo se esse menor momento fletor tracionar a fibra oposta do maior momento fletor. Aqui no F-Tool, o diagrama de momento fletor é desenhado para o lado onde ocorre a tração. Então, nesse trecho aqui do pilar, a tração ocorre do lado direito. E nesse outro trecho aqui do pilar,
a tração ocorre no lado esquerdo. Então, a tração ocorre em fibras opostas do pilar. Portanto, você deve fornecer aqui esse momento fletor com valor negativo. Aqui você deve informar as propriedades geométricas do pilar. Esse B aqui corresponde à dimensão da seção transversal do pilar paralela ao eixo Y. Se o pilar possuir essa configuração aqui, o B corresponde à sua menor dimensão. Mas se por acaso o pilar possuir essa configuração, o B, que é a dimensão paralela ao eixo Y aqui, corresponde à sua maior dimensão. No exemplo que estamos utilizando aqui, o pilar possui essa configuração aqui. Portanto, o B é a sua menor dimensão. A menor dimensão desse pilar que estamos utilizando como exemplo é 16 centímetros. E o H corresponde à dimensão da seção transversal do pilar paralela ao eixo X. E essa dimensão é 30 centímetros. O C corresponde ao comprimento da armadura, que eu vou adotar aqui como sendo 2 centímetros. E LE corresponde ao comprimento equivalente desse lance de pilar. E o que seria o comprimento equivalente? Vou abrir aqui a apostila do professor Paulo Bastos, da Unesp. Veja que o comprimento equivalente é o menor desses valores aqui. E esses valores aqui, por sua vez, estão indicados nessa ilustração. Nesse nosso exemplo, o comprimento equivalente desse lance de pilar é 3 metros, que corresponde a 300 centímetros. Aqui você deve fornecer as propriedades dos materiais que compõem o pilar. Ou seja, você deve fornecer o FCK do concreto, que eu estou utilizando aqui, um FCK de 25 MPa. Você deve fornecer a tensão de escoamento do aço, que no caso do aço CA50 é 500 MPa. E a tensão de escoamento do aço que compõe os estribos, que eu vou adotar aqui também como sendo 500 MPa. Aqui você deve fornecer os valores do coeficiente de ponderação γF e γS. Esses coeficientes você pode obter dos itens 11.7 e 12.4.1 da NBR 6118/2014. Esse γF aqui é o coeficiente utilizado para majorar os esforços e também para minorar a resistência do concreto. Ou seja, ele majora esses esforços aqui e minora a resistência do concreto. E o γS é o coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. Vou utilizar aqui os coeficientes 1,4 e 1,15. Aqui você deve fornecer a bitola das armaduras, ou seja, a bitola da armadura longitudinal. Vou adotar aqui uma bitola de 12,5 milímetros, que comercialmente é conhecida como a bitola de meia polegada. E para os estribos eu vou adotar uma bitola de 5 milímetros. Para preencher essas últimas células aqui da entrada de dados, eu vou precisar de alguns parâmetros que foram calculados pela planilha e que são apresentados aqui na saída de dados. Então, antes de preencher aquelas células, eu vou explicar para vocês cada um desses resultados aqui presentes na saída de dados. Esse primeiro resultado corresponde ao coeficiente de majoração. De acordo com o NBR 6118/2014, a menor dimensão da seção transversal do pilar não deve ser inferior a 19 centímetros. Só que a NBR 6118 permite você utilizar pilares com até 14 centímetros de largura, desde que você majore esses esforços aqui por um coeficiente de majoração adicional, que é esse γN aqui. Esse segundo resultado é a carga axial atuando no pilar, com seu valor de cálculo. Ou seja, essa carga axial aqui multiplicada por γF e γN. Aqui embaixo, a planilha faz o cálculo de diversos parâmetros, tanto para a direção X quanto para a direção Y. Esse primeiro parâmetro
corresponde ao índice de esbeltez do pilar. Esse segundo parâmetro aqui é o maior momento fletor de primeira ordem atuando no pilar, com seu valor de cálculo. Esse terceiro é o menor momento fletor de primeira ordem atuando no pilar, com seu valor de cálculo. Ou seja, esses momentos fletores aqui com valor de cálculo nada mais são do que esses momentos fletores aqui multiplicados por γf e γn. Esse αb aqui corresponde a um parâmetro que é utilizado para calcular o índice de esbeltez limite. Esse parâmetro depende de vários fatores, entre eles as vinculações ali existentes nas extremidades do pilar e também dos momentos fletores atuando ali nas extremidades do pilar. Esse outro parâmetro aqui corresponde à excentricidade associada a esse momento fletor aqui. Esse outro parâmetro corresponde à excentricidade associada ao momento fletor mínimo de primeira ordem, ou seja, a esse momento fletor aqui. Essas excentricidades são calculadas pegando esses momentos fletores e dividindo por ND. Aqui nós temos o valor limite para o índice de esbeltez. E para que serve esse índice de esbeltez limite? De acordo com o NBR 6118/2014, se o índice de esbeltez do pilar for inferior ao índice de esbeltez limite, você pode desprezar o momento fletor de segunda ordem. Ou seja, você não precisa fazer o cálculo desse momento fletor aqui de segunda ordem. Só que nessa planilha, para que o dimensionamento do pilar fique a favor da segurança, o cálculo desse momento fletor aqui de segunda ordem é feito mesmo quando o índice de esbeltez do pilar é inferior ao índice de esbeltez limite. Esse outro parâmetro aqui corresponde à força normal adimensional. E esse daqui corresponde ao momento fletor de primeira ordem numa seção intermediária do pilar, ou seja, numa seção ali entre as extremidades do pilar. Esse 1/R aqui corresponde à curvatura aproximada. E esse momento fletor aqui é o momento fletor de segunda ordem, calculado utilizando o método da curvatura aproximada. Aqui nós temos a excentricidade de segunda ordem, que é obtida pegando esse momento fletor de segunda ordem e dividindo por ND. Aqui nós temos o momento fletor total. E como a planilha faz o cálculo desse momento fletor total? Ela pega esse momento fletor aqui, de primeira ordem, com seu valor de cálculo, pega esse momento fletor mínimo aqui, pega esse momento fletor aqui na seção intermediária e soma com o momento fletor de segunda ordem, e pega o momento fletor mínimo e soma com o momento fletor de segunda ordem. E o momento total que ela informa aqui corresponde ao maior desses valores que eu informei, ao maior desses valores que eu citei aqui para vocês. Esse D' corresponde à distância da face do pilar até o centro das barras longitudinais. Essa letra grega aqui, que se eu não me engano é chamada de μ, corresponde a um parâmetro que deve ser inserido no arco de Venturini juntamente com o parâmetro V, para obter o valor de ômega, o valor de ômega que inserimos aqui. Esse D' aqui sobre H é outro parâmetro que vamos utilizar para escolher o arco de Venturini. E aqui a planilha informa a área de aço para resistir a esses esforços que atuam aqui na direção X do pilar. Perceba uma coisa, tanto a direção X quanto a direção Y, ou seja, o pilar como um todo, está submetido a essa carga aqui, a essa carga axial, tanto para a direção X quanto para a direção Y. Só que na direção X, o momento fletor total é muito maior do que o momento fletor total para a direção Y. E o que isso significa? Isso significa que a área de aço que será calculada aqui para o pilar para a direção X será muito maior do que a área de aço que será calculada para a direção Y. Então, em vez de preencher essas duas últimas células aqui da planilha, que são utilizadas para fazer o cálculo da área de aço para a direção Y,
eu só vou preencher aqui essas duas primeiras, que são utilizadas para fazer o cálculo da área de aço para a direção X, porque eu sei que a área de aço resultante para a direção X será maior do que a área de aço resultante para a direção Y. E o que a planilha faz? A planilha pega a maior dessas áreas de aço e informa aqui. E é a partir dessa área de aço que é calculada o número de barras para esse pilar. Então vamos pegar os parâmetros aqui que são necessários para serem inseridos ali no ápice de Venturini. O primeiro parâmetro que vamos precisar é esse daqui, D' sobre H, porque é a partir desse parâmetro que vamos escolher o ápice adequado. Então D' sobre H para a direção X é 0,10. Vamos então aqui nos ápicos de Venturini. O ideal é você começar pelo ápice que seja mais conveniente e que gere maior economia. A situação mais econômica seria um pilar com apenas 4 barras, sendo que cada barra fica localizada aqui em cada vértice do pilar. Vamos começar então por esse ápice aqui, A2. Para poder utilizar esse ápice, as barras de aço devem ser de aço CA50. O coeficiente de ponderação para o aço deve ser de 1,15 e essa razão aqui, D' sobre H, deve ser de 0,10. Obedecemos essas três condições, então podemos utilizar esse ápice. Para obter o valor de ômega, precisamos entrar aqui com V e com Mi. Para a direção X, o V é 0,23 e o Mi é 0,22. Então 0,23 está aproximadamente aqui. E 0,22 está aproximadamente aqui. Então ômega é um valor entre 0,3 e 0,4. Então acredito que seja 0,35. E aqui colocamos o nome do ápice, que é o ápice A2. Veja que a planilha calculou então 6 barras de aço. Então é preciso colocar 3 barras de aço aqui nessa faixa e 3 barras de aço nessa outra faixa aqui. Veja que essas faixas, onde você posiciona as barras de aço, são perpendiculares à excentricidade. Ou seja, as barras de aço, como a excentricidade aqui é na direção X, as barras de aço devem ficar posicionadas aqui em faixas, próximo dessas arestas aqui do pilar, perpendiculares à direção X. Vamos fazer agora o cálculo utilizando outro ábaco. Pegar um ábaco aqui com 6 barras de aço. Vamos utilizar esse ábaco aqui, onde as barras de aço ficam posicionadas aqui na mesma direção da excentricidade. Ou seja, próximo dessas arestas aqui do pilar, onde temos a maior dimensão do pilar. Como o nosso pilar está comprimido, nós devemos utilizar essa parte de cima aqui do ábaco. Se o pilar tivesse tracionado, utilizaríamos essa parte de baixo. Então, 0,23 está mais ou menos aqui. E 0,22 está aproximadamente aqui. Então, ômega é aproximadamente igual a 0,5. Então, vamos colocar 0,5 aqui. Veja que a planilha calculou 10 barras de aço. Só que esse arranjo aqui é para apenas 6 barras de aço. Então, não podemos utilizá-lo. Precisamos de outro arranjo.
Para esse projeto aqui, eu utilizei o ábaco A27, o arranjo contido aqui no ábaco A27. Utilizei esse ábaco aqui. Então, vou colocar aqui A27. Vou obter agora o ômega. O V' é 0,23. E o Mi aproximadamente 0,22. Então, o ômega é um valor aqui entre 0,4 e 0,5. Então, vou colocar aqui 0,45. Então, a planilha calculou 8 barras de aço, que está compatível com o ábaco que estamos utilizando. Então, as barras devem ser posicionadas dessa maneira aqui no interior do pilar. Aqui embaixo, a planilha faz o cálculo do espaçamento longitudinal dos estribos, ou seja, o espaçamento entre os estribos. Eu esqueci de mencionar anteriormente, mas se por acaso você colocar o valor zero aqui, veja que a área de aço aqui é zero e a área de aço aqui para a direção Y também é zero. Só que a área de aço que a planilha informou aqui é 4,91 centímetros quadrados. Por quê? Porque a planilha prevê uma área de aço mínima correspondente a 4 barras de aço com a bitola que foi informada aqui na entrada de dados. Então vamos voltar aqui para o valor 0,45. Pronto, então já sabemos que esse segundo lance do pilar terá 8 barras de aço com esse arranjo aqui. Vamos ver agora as verificações que foram feitas pela planilha. Para que possa ser utilizado o método da curvatura aproximada para calcular o momento fletor de segunda ordem, a esbeltez do pilar não pode ser superior a 90. Então essa planilha só faz o cálculo de pilares com índice de esbeltez de até 90. Veja que o índice de esbeltez para a direção X é 34,6 e para a direção Y é 64,9. Então, o pilar passa nessa verificação aqui quanto ao índice de esbeltez, tanto para a direção X quanto para a direção Y. Aqui é feita a verificação da área de aço máximo. A área de aço máximo para um pilar com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados é 38,4 centímetros quadrados. Veja que a área de aço calculada foi de 8,87, inferior à área de aço máximo. Portanto, o pilar passa nessa verificação aqui. A área de aço mínima é de 1,92. A área de aço que foi calculada é superior a essa área de aço mínima. Então, também passou na verificação. Segundo a NBR 6118 de 2014, a seção transversal do pilar não pode ter uma área inferior a 360 cm². Para um pilar com essas dimensões informadas aqui na entrada de dados, a sua área é de 480 cm², portanto, superior a esse valor aqui de 360. Então, o pilar passa nessa verificação também. Aqui é verificada a bitola dos estribos. De acordo com a NBR 6118 de 2014, os estribos não podem ter uma bitola inferior a 5 mm. Como informamos aqui, que a bitola dos estribos será de 5 mm, portanto está atendendo a NBR 6118. Então o pilar também passa nessa verificação.
Aqui é verificada a bitola das barras longitudinais do pilar. De acordo com a NBR 6118/2014, os pilares não podem ter barras longitudinais com bitola inferior a 10 milímetros. E a bitola também não pode ser superior ao valor que você obtém pegando a menor dimensão aqui da seção transversal do pilar e dividindo por 8. Temos que a menor dimensão da seção transversal do pilar aqui é 16 centímetros, que corresponde a 160 milímetros. Então, dividindo 160 por 8, nós obtemos 20 milímetros, que é o valor da bitola máxima que podemos utilizar no pilar. A bitola que estamos utilizando é de 12,5, portanto, é maior do que a bitola mínima e menor do que a bitola máxima. Terminado aqui de calcular o pilar, você pode consultar os cálculos que foram realizados pela planilha, vindo aqui na aba Memorial de Cálculo. E aqui nós temos um memorial detalhado, contendo os cálculos que foram realizados pela planilha. Se você quiser imprimir esse memorial em formato PDF, basta vir aqui de novo na primeira aba e clicar em imprimir memorial. A planilha gera então esse memorial de cálculo em formato PDF, que você pode apresentar para o seu cliente ou estudante que queira aprender como faz o dimensionamento de um pilar, pode vir aqui nesse memorial e aprender também. Veja que aqui nós temos escrito pilar P1, dimensões 20 por 70. Só que estamos utilizando aqui um pilar com as dimensões 16 por 30. Então, o que você pode fazer? Você pode fechar aqui. Fechar aqui. Voltar aqui no memorial de cálculo da planilha e editar essa informação aqui. Vou colocar 16 por 30, que são as dimensões do pilar. Se você quiser, você pode adicionar aqui também algumas linhas. E aqui em cima você pode colocar o logo da sua empresa ou seus dados profissionais. Então, depois de fazer essas alterações no memorial, se você quiser imprimir esse memorial em PDF com essas novas alterações, basta voltar aqui na primeira aba da planilha e clicar novamente em imprimir memorial. Veja que é gerado novamente o memorial em formato PDF com as novas alterações. Se você quiser salvar esse memorial, basta vir aqui em Arquivo, Salvar como, e escolher o local onde você quer salvá-lo. Salvar aqui na área de trabalho. Pronto, o pilar, o memorial de cálculo do pilar foi salvo ali na área de trabalho. Aqui embaixo temos as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar a planilha e aqui algumas observações. E aqui vocês podem ver meu e-mail para contato. Espero que vocês tenham gostado da planilha.